Olá! Amigo, Tá, você me ouve bem? Tá me vendo estou ouvindo bem? sim. Você está tudo bem? Tá chegando perfeitamente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 28 de agosto, edição de número 157 dessa série de entrevista que começamos aqui durante essa quarentena. Já passaram por aqui 156 personalidades importantes, falando dos temas mais variados possíveis, mas nem por isso menos importante. A convidada de hoje é muito especial, uma das mais importantes atrizes do país. Ah, mas você conhece todas as atrizes? Não, mas conheço uma das mais importantes. Professora, como disse, atriz, licenciada em Letras Vernáculas e especialista em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é integrante do grupo de teatro Conto em Cena, desde 2009, sua fundação. Participou da novela Velho Chico, exibida pela Rede Globo de Televisão em 2016. Mônica Araújo, que honra recebê-la. Obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Prazer, meu amigo. Saudades. Prazer estar aqui com você. Também. Você tá aí na nossa querida Feira de Santana? Sim, estou de quarentena. Cumprindo a quarentena, trabalhando em casa. Agora você está com uma cadeira chique aí, uma cadeira de videogame aí. Você joga videogame também? Mônica? Não. É meu cunhado que joga. Aí você surrupiou a cadeira dele. É mais ou menos isso. Mais ou Meus menos alunos adoram essa cadeira, viu? Como é que é? Meus alunos adoram essa cadeira. É um festival, viu? É a famosa cadeira de videogame. Ó, já está por aqui, ó, Nara Silva, Tainá, Tonho do Paiaiá, minha esposa aqui, Gleice também. Mozana, eu não sabia que Mozana tinha Instagram. Ela tem Instagram, tá aqui, ó. Tem. Alex Araújo, tá aqui também Darlan. Você sabe qual é o sonho de Darlan Zurk? Não. Ser do Paiaiá, mas eu não permito isso aqui. O sonho dele é ser do Paiaiá aqui, ó. Tá aqui, ó, Miguel Dutra, que é do Beré e mora aqui em São Paulo. É o sonho dele, ele vai te contar isso depois aí. O sonho é ser do Paiaiá. Tá bom. Só que eu não permito isso também, não é para qualquer um ser do Paiaiá assim também. Não, deixa ele ser da melancia mesmo. Né? Tá bom, então deixa lá. Ainda Ranzinho. Mônica, minha querida, nascida no povoado da Melancia, nossa querida Melancia, do grande Darlan Zurk, Dênio, José Aristides, um artista que eu respeito muito. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gosto até de fuçar a vida das pessoas, entendeu? Às vezes fofoca. Só não invento, mas eu acabo às vezes aumentando alguma coisa aqui. E aí eu te pergunto, Mônica, eu gostaria de que você falasse um pouco da tua infância na Melancia, como estudante, quais eram, por exemplo, os teus sonhos enquanto moradora da Melancia? Ô, Silvia, essa semana eu estava fazendo assim, porque nesse período de pandemia nos permitiu assim fazer Inicialmente não, que eu mesmo fiquei paralisada, né? Até a gente conversou.
Mas, assim, depois, assim, você fazer uma reflexão da sua vida, né? E aí eu lembrando como foi que essa minha vontade de participar do teatro ou de outras áreas artísticas. E aí eu me lembro que a nossa infância foi muito rica, assim, em brincadeiras. O nosso quintal era o nosso mundo. Tanto lá na minha casa, quanto na casa das minhas primas, Jaque, Noêmia, Márcia, né? Então, o quintal era o local onde a gente criava. Nossas brincadeiras eram com encenações, danças, a gente cantava. E aí, isso foi crescendo. Inicialmente, a gente transformava o quintal num grande cenário, né, de brincadeira. Tinha o horário de estudar, né? A gente estudou na Melancia até a antiga quarta série. E aí, quando chegou no sexto ano, a gente foi para estudar em Nova Soure, né? Até o ensino médio. Uhum. Mas na Melancia a gente brincava muito, muito mesmo nos quintais, né? Então, teve uma época que a gente começou, assim, por influência, eu acredito que por influência das primas mais velhas, porque a gente via os piqueniques. Peraí que deu uma congelada aqui. Aí, Tá. voltou. A gente começou a fazer algumas coisas, algumas brincadeiras no quintal relacionada a apresentações, né? A gente fazia desfiles, a gente fazia danças. E aí, chegou um momento que a gente quis fazer isso para que o nosso público, no caso, nossas tias, nossos tios, nossas primas, assistissem também, né? E aí a gente fazia uns eventos no prédio escolar, ali na praça. Não sei se você lembra, ali na pracinha tem um prédio escolar. E aí a gente fazia as festinhas, a gente chamava de festinha, mas eram apresentações, né? Sim. Tinha imitações de Madonna, Cyndi Lauper. E chegou um período que a gente era as Paquitas e Xuxa. E aí, só que inicialmente... a gente não tinha o som, né? A gente ouvia através daqueles gravadores que tinham fita cassete. Não sei se você se recorda disso. Claro aí, que sim, rapaz. Eu sou velho. Eu sou velho, rapaz. Tá pensando. Eu tenho. Mônica, eu tenho fitas cassete que eu trouxe do Paiaiá em 99, a primeira vez que eu vim pra cá. Eu tenho fitas gravadas aqui. Eu tenho algumas também, eu gosto de utilizar nas minhas aulas para os alunos verem como era a difusão musical, né, da época, a evolução. E aí, as primeiras festas a gente tinha que procurar quem nos emprestasse um som, porque para todo mundo ouvir tinha que ser um som maior, né? E aí a gente corria o povoado, a vizinhança, até quando a gente conseguia. E aí depois meu pai comprou um som, era 2 em 1 na época, chamado Radiola. Isso, 2 em 1. 2 em 1. Isso. Aí os ensaios, depois que meu pai comprou, aí ele foi depois, ele costumava viajar pra cá, pra feira, e a gente sempre pedia para ele comprar um disco. Na época a gente curtia muito Xuxa, as Paquitas, né? E aí ele comprava. Eu era encarregada de assistir as coreografias, anotar no papel. Eu guardei um papel por muito tempo. E como o Darlanzinho disse que eu também gosto de guardar coisas antigas, né? Até se perdeu, mas eu tinha um papel com todas as posições, tudo organizado como era. Você tem algum parentesco com o Darlan Zurk? Então, a gente ensaiava aos domingos. Domingo à tarde já era certo a gente ensaiar lá no quintal de lá de casa. E aí depois a gente começou a fazer apresentações na praça. Eu lembro até de uma que a gente fez com um desfile, a gente fazia desfiles temáticos, verão, primavera, né, desfiles das estações do ano. Uhum. E aí tio Albino foi o nosso locutor num desses desfiles aí. Que maravilha, não sabia essa informação.
Foi. Assim, essas coisas ficam, né, guardadas, e aí quando a gente vai fazendo a reflexão, a gente lembra, né? Quando fala assim, as Claro. paquitas, as meninas com certeza que estão aí devem estar Alguém lembrando. Então a gente falou. fazia. Alguém falou as Paquitas aqui, ó. Jaqueline tá por aqui também. Mas alguém falou as Paquitas aqui. Então nós éramos as paquitas, e aí a gente fazia as apresentações na rua, né? Isso foi uma infância assim muito rica, brincávamos na rua, e éramos muito estudiosas, né? As nossas responsabilidades com relação à escola a gente cumpria direitinho, mas tinha essa parte aí bem legal. Quando chega na adolescência, as coisas mudam, né? Agora, você acha que isso contribuiu para a tua, hoje, estadia no teatro, Mônica? Eu acho que contribuiu, Silvio, no sentido assim, que eu sempre gostei de arte, né? Então, a gente dançava muito, fazia muita coreografia, e aí quando eu fui para a sala de aula, né, quando eu vim para cá, para a feira, que a gente foi para a sala de aula, antes eu morei em Alagoinhas, né, tentei vestibular lá, e o meu curso preferido, inicialmente eu queria fazer artes cênicas, mas em Alagoinhas não tinha, em feira também não, então para mim o curso que estaria mais próximo das artes seria letras. Então, eu escolhi fazer o curso de letras, mas antes de fazer o curso de letras, quando eu cheguei aqui em feira, em Mozana, a gente primeiro foi trabalhar, fazer cursinho, né? E aí na escola onde a gente trabalhava, a gente se deparou com as situações de criar coreografias, apresentações dos alunos. Então, isso da infância acabou ajudando, né, nesse trabalho. Mas aí, quando veio o trabalho, a dedicação ao trabalho, depois veio a universidade, e aí na universidade eu tive que me dedicar bastante ao curso, mas eu tinha aquela esperança de que lá dentro da universidade eu tivesse o contato, o acesso ao teatro, mas assim, esse sonho de ser artista estava guardado lá no coração, sabe? Agora, E aí, o que é que você considera importante? Qual foi o momento assim que você acha que você entrou no teatro de alma, de corpo e alma, e o teatro também entrou em você? foi logo quando eu comecei a fazer a oficina. Na UFES eu tive acesso a informações das oficinas do Cuca, e aí eu fui fazer a oficina. Na verdade, apesar dessa vontade, eu sempre fui muito tímida, né? E aí, logo quando eu entrei na universidade, eu não tinha como eu fazer isso, porque eu precisava me dedicar ao curso. Entrei na pesquisa, na universidade também, influência do professor César, né, lá em Nova Açores, a paixão por literatura, influência da professora Selenita, né, daí a importância dos professores, né, na nossa vida. E aí na universidade, quando eu tive a oportunidade de fazer a oficina, logo no primeiro semestre foi aquela adaptação, né, mas eu te juro que o resultado da oficina, né, me deixou maravilhada. Maravilhada. Eu não dormi. Eu fiquei mesmo? assim, foi. Eu fiquei em êxtase. E era assim, era uma colagem de cenas. A gente fez a oficina com a professora Denise, e foi uma colagem de cenas, mas assim, era uma história, mas assim, eram várias cenas. Eu fiz 2 cenas, mas assim, eu me senti tão realizada, sabe? Que eu consegui fazer bem. E aí eu não dormi, fiquei Foi em aí êxtase. foi aí que você disse, é isso que eu quero ser quando crescer. Foi isso aí. Foi isso aí, eu quero continuar. E aí eu continuei em 2008 ainda, no segundo semestre, e aí veio o nosso desafio, né? A professora quis fazer com a gente o espetáculo Eles Não Usam Black Tie. E era um espetáculo com muito texto, né? E aí, como eu tinha tido uma experiência de gravar um texto, eu e um colega, em 30 minutos lá, então ela me colocou uma das personagens que tinha muito texto. E aí foram dias, a gente ensaiava até extra,
sabe? Dia sábado, domingo. A nossa oficina eram 2 dias à noite, mas a gente não tinha isso, sabe? A gente queria que o espetáculo saísse, o espetáculo fosse bonito. Foi o espetáculo, porque no Cuca, o Cuca, deixa eu explicar, é Centro Universitário de Cultura e Arte. Famoso, né? Famoso. Isso, é uma extensão cultural da UFES, né? E o Cuca oferece oficinas de teatro, oficinas de música, de dança, de pintura. E aí, o Citoca, que é a coordenação de teatro, sempre no final do ano, os espetáculos ganham cartaz. Então, a gente tinha cartaz, tinha ingresso, né? Então, a gente estava se sentindo, assim, muito importante, né? Você já era professora aí, nessa época? Sim, quando eu cheguei em feira, em 99 e eu comecei a dar aula em 2000, porque em Nova Açores eu fiz magistério, né? E na época não era necessário que eu tivesse feito pedagogia, e eu fui dar aula a Fundamental 1. Mas quando eu passei no vestibular da UFES, como eu quis me envolver na pesquisa, eu saí da escola e fiquei só estudando e trabalhando na pesquisa. Só quando eu concluí a UFES é que eu voltei para a sala de aula. Então, era a divisão aí já era no final já do curso, quando eu comecei a fazer a oficina no Cuca. O trabalho de professor, quem exerce, quem leciona, sabe das dificuldades que o professor enfrenta no dia a dia, tem trabalho em casa, tudo. O trabalho na arte também, acredito ser um tanto quanto difícil, tendo em vista que a gente não vive num país que se valoriza muito a arte. Tudo. Em algum momento você parou para pensar assim, falou, será que eu vou conseguir dar conta? Como é que eu vou conciliar? Sim, conte um pouco disso. Em muitos momentos, Silvio, porque quando chegava aquele momento... Já eu respondo a pergunta de Darlan, que Darlan fez aí. Darlan não é importante, a gente deixa... Como é que eu disse? Como é que eu ia falar? Muitos momentos, porque tem períodos na escola que você fica muito cheio de coisa para fazer, principalmente período de resultado. E aí você juntar resultado da escola, aí você tem temporadas de apresentações, né? Aí chega um momento assim, mas aquela força de vontade que você tem, que dá tudo certo, sim, você enfrenta e vai. Foi o que aconteceu. Eu sempre enfrento, porque né, a gente sempre... Eu estou na sala de aula e também faço meu trabalho no teatro, e tem momentos que está muito cheio, e não sou eu, porque a grande maioria dos atores do grupo são professores. Né? De professores de história, de literatura, de artes. Tem período que está... Antes de entrar na história do grupo aí, na formação e tudo, a pergunta do Darlan Zurk, que sonha em ser do Paiaiá, de certa forma importante. Você sabe que Darlan Zurk tem na casa dele tem uma pilha de jornais, assim, de 2 metros de altura, ele está fazendo já um terceiro andar, né? Tem jornais de 2010. Eu conheço, eu visitei a casa dele na última vez que eu fui. Ai de quem mexa nesses jornais. Ai de quem mexa. Eu conheço essa Darlanzinho, ninguém mexa, ele é muito temático, organizado nas coisas dele, ele sabe tudo onde é que está, né? Eu conheço a pilha de jornal. Aproveitando a pergunta dele, como você venceu aí a timidez? A gente vai vencendo a cada dia, a cada desafio, né, Silvio? Que a vida vai colocando desafios para você a cada trabalho, a cada espetáculo, né? Você apresentar alguma coisa, porque, por exemplo, em alguns momentos a gente tem... eu vou falar um pouco quando falar da história, mas a gente tem um projeto e, às vezes, nós somos colocados para fazer as apresentações. Então, eu sempre gostei de participar dos desafios, de desafiar mesmo, de fazer. Eu fico ansiosa, claro, mas a gente tem que enfrentar, né?
a gente tem que enfrentar. Sim. Mas são os desafios a cada momento, né, que a gente vai. Mas E também o teatro prepara, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante a você ter confiança em você, a você conhecer você mesmo. Muito, muito mesmo. A gente vai entrar nessa questão do teatro. Chegou por aqui Luiz Liscote, Lara Barreto, Minhas alunas lindas. Andréia, Jaqueline, minha amiga. Rapaz, eu consegui vê-la em novembro, quando eu estive no Paiaiá por um motivo não tão bom, mas eu consegui, coisas boas também acontecem, consegui reencontrar Jaqueline Já. em novembro. A gente se fala quase todos os dias. Muito bom. Pedro Juarez chegou por aqui. J. Silveira, cantor, compositor lá de Cruz das Almas, na Bahia. Alexandre Paiaiá também está por aqui. Meu amigo Itinho Góes também por aqui. Muita gente boa. A Ana Cristina lá no Paiaiá também. Drica Dutra também dizendo que você está... Drica, minha aluna linda. Você está arrasando, entendeu? Mônica convidou todas as alunas para elogiarem ela hoje, entendeu? Então... É porque elas estão no Instagram. São alunas aplicadíssimas lindas. Como é que surge o grupo de teatro que você participa desde do início aí? Como é que você participa também da organização para a criação do grupo? Conta a história do grupo para a gente. Bom, o grupo Conto em Cena surgiu a partir de uma oficina do Cuca. A oficina de dramaturgia corporal. Em 2009, a gente fez... Em 2008 eu fiz a oficina, os espetáculos que eu te falei, né, que me deixaram maravilhada. E aí, em 2009, a gente foi fazer oficina com Giovanni Mascarenhas, que é o nosso diretor. E aí, a proposta de Giovanni é o teatro físico. Né? Você deve ter visto lá no espetáculo Nelson Jogo, né, que são... poucas falas e mais corpo, né? O corpo em movimento. E aí, Giovanni ofereceu essa oficina, e essa oficina é uma oficina que é durante o ano todo. E aí a gente fez a oficina em 2009, e aí o resultado do nosso espetáculo no final do ano, a gente fez o espetáculo Noiva da Morte. E aí, o público gostou bastante, né? E aí sugeriu que nós colocássemos esse espetáculo em cartaz. É um espetáculo muito lindo. E aí, no final de 2009, a gente fez uma reunião, né, na casa de uma das colegas, e aí decidiu criar o grupo e seguir o trabalho com contos da literatura brasileira. Então, aí quando foi janeiro, fevereiro, que a gente colocou o espetáculo em março de 2010 em cartaz, e aí janeiro e fevereiro foi trabalhando, né, lapidando o espetáculo, né, porque a gente preza o trabalho de qualidade para colocar para o público, né, em cartaz. A gente precisava melhorar algumas coisas, e aí em 2010 a gente estreou com o primeiro espetáculo, Noiva da Morte. Noiva da Morte é um texto de Nelson Rodrigues. Genial, Nelson Rodrigues. Genial, fantástico. Ele é conhecido como o pai do teatro moderno, ele é conhecido pelos textos teatrais, mas ele também escreveu contos, crônicas, né? E esse conto, Noiva da Morte, ele faz parte da obra... Toda nudez será castigada, também é dele, né? Sim. E tem uma frase muito famosa dele, que toda unanimidade é burra, né? Entendeu? Sim. O anjo pornográfico, né? E aí a gente, em 2010, né? A gente estreou Noiva da Morte, e aí começamos a fazer temporadas, né? No final de semana, sexta, sábado e domingo, no Cuca. E aí, muitas temporadas a gente fez. Depois, no próprio ano de 2010, a gente resolveu escolher outro conto
de Nelson Rodrigues, O Justo. E aí... Nelson Rodrigues é da melancia. Nelson Rodrigues só ficou sabendo que a melancia existia porque eu falei para ele, entendeu? Sim. E aí, no final de 2010, no segundo semestre de 2010, a gente começou a montar o espetáculo O Justo. O Justo e Noiva da Morte, eles são essa técnica, essa linha, né, de estudo que a gente trabalha, o teatro físico, é bastante forte em Noiva da Morte e O Justo. Nós temos, no caso Noiva da Morte, nós temos um narrador observador, né, observa as situações da casa e vai contando a história de Alipinho, né, e da família, tudo que aconteceu. Já em O Justo, toda a concepção de todos os espetáculos é de Giovanni. Então, já no espetáculo Justo, o Giovanni fez uma mudança aí no caso. O narrador agora é um narrador personagem. A personagem Isaurinha, ela conta a história dela e na adolescência, né, que no caso ela aparece grávida na casa e vira uma confusão. E aí é a própria Isaurinha que conta a história. Então, esses dois espetáculos são poucas falas, né, e mais ações. Inclusive, tem uma situação engraçada que a gente sempre teve parcerias com as escolas, né? E aí eu levei uns alunos meus na época para assistir o espetáculo, já era 9º ano na época. E aí ele gostava muito de brincar comigo, né? E aí ele e mais outro foram assistir o espetáculo, não me falaram nada, no final foi que eu vi. E aí quando na sala de aula ele falou assim, falou bem assim no canto, só para eu ouvir, mas ele estava falando, tirando onda comigo. Diz aí que é atriz, mas não fala nada. Nada. Mas assim, no caso, esses dois espetáculos são... o teatro físico é bastante forte. Aí, em 2011, a gente resolve trabalhar com o Machado de Assis. E aí, Machado de Assis, o trabalho já foi diferente, porque o texto é muito denso, né? A gente foi trabalhar, a gente estuda, faz a leitura do texto, a gente tenta selecionar as imagens, entender, né, a obra, a gente faz um trabalho de estudo muito, muito legal, um trabalho de pesquisa, a gente fez um glossário, né, porque século XIX, né? Mas aí já foi modificando um pouco, já começando a modificar um pouco o trabalho, a estrutura do trabalho do grupo. A narração é maior, no caso, nós temos mais narração, e o cenário, ele teve uma modificação, porque assim, em Noiva da Morte e o Justo, o cenário ele é mais realista, né? No espetáculo A Cartomante, o cenário é bastante interessante. No caso, quem conta a história são dois cocheiros, que na verdade a gente faz uma relação como se fossem os taxistas hoje, né? Eles contam a história desse triângulo amoroso. E aí esse cenário, ele ao mesmo tempo é o carro dos cocheiros, é a casa de Camilo e Rita, ou de Vilela e Rita, ao mesmo tempo ele se transforma na casa da cartomante. Então é um cenário móvel, sabe? Um cenário que se transforma. Fantástico. Eu ia te perguntar o seguinte, Mônica. Vou te perguntar, mas de uma maneira até diferente. Eu gostaria de saber até de uma análise mais até profunda, aí, o que é o teatro. E aí até vou citar uma frase de um ator francês, que é o Jean-Louis Barrault. Ele diz o seguinte, abre aspas, o teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia, fecha aspas. É isso mesmo? É mais ou menos isso? Porque no caso eu estou entendendo aí, é uma maneira de sair dessa situação, você
viver uma outra vida, você tomar conta a vida de uma personagem ficcional. Nesse sentido, assim, essa fuga que você está se referindo. É a arte de interpretar, é a arte da ação, né? Então, eu acho que é um pouco disso, sim. Acontece, por exemplo, de o ator por exemplo, se desconcentrar numa cena aí. Por exemplo, a gente que trabalha em rádio, por exemplo, acontece muito da gente errar. A gente erra muito. Quem está ouvindo não percebe, entendeu? Por exemplo, quando houver 4 segundos de silêncio no rádio, alguém errou. Tem algum erro acontecendo, entendeu? Então a gente erra muito, né? Um ator em cena, quando ele se desconcentra, assim, qual é a saída? Improvisar. Você tem que entrar... Peraí que deu uma congelada. Peraí, tá voltando a internet de Mônica. Quem tá por aqui? Jorge Mascano. Opa, tá voltando. Voltou. Recomece a sua fala que a internet deu uma congelada. Giovanni Mascarenhas, é o diretor do grupo, ele tá aqui com a gente. Legal, seja bem-vindo. Sim, acontece. Mas assim, a gente tem que entrar no espetáculo bastante concentrado. Bastante concentrado, né? Então, antes a gente faz algumas atividades, antes do espetáculo, todo mundo se arruma, se organiza, vê material, se está tudo organizado, né? Porque tem um espetáculo lá na frente, mas lá atrás também, quando o espetáculo tem entradas e saídas, tem outro espetáculo lá atrás também, né? Então, assim, quando a gente entra no espetáculo, já tem que estar todo mundo concentrado. Acontece, sim, de você esquecer uma fala, mas é difícil. Mas acontece. Acontece de alguém se desconcentrar. E aí quando a gente tem, por exemplo, o espetáculo Amor, são 6 narradores. E aí uma fala depende da outra, mas a gente sabe o que aconteceu, a gente vai e improvisa, né? Mas sim, claro. Isso acontece, sim. Acontece. Sim. Cíntia Plácido está dizendo aqui, Mônica Show. Sou fã dessa pessoa. O Rodrigo Digão, lá em Alagoinhas, ele diz, vamos prestigiar a Mônica, uma pessoa incrível, muito esforçada e delicada. Também está por aqui. É Giovanni Mascarenhas Darlanzinho. Aí, ó. O Miguel Dutra diz assim, Carlos Silva, suas entrevistas ficam mais interessantes a cada edição, a cada entrevista. Tem que ler um elogio desse. Darlan Zurk, vá tomar banho no gelo, Darlan Zurk. Entendeu? Deixa eu ver quem mais aqui. Edilene Souza chegou por aqui. Celi Carneiro. Minha amiga Elidiane Souza também. Elidiane faz parte do grupo também. Elidiane, Leide. Darlan falou que Nelson Rodrigues é da Melancia. Meu amigo, Nelson Rodrigues e Paulo Otran, os dois nasceram no Paiaiá. Depois não foi para Pernambuco, não veio para São Paulo, mas nasceram lá. Fique morra de inveja. Quem assiste uma boa peça de teatro jamais esquece? Sim. Sim, Silvia. Tem peças... Porque... No meu caso, você está no meu caso, algumas peças eu acabei, parecia que eu estava dentro do espetáculo, sabe? Você se envolve tanto, você sai do espetáculo. Tem peças que ainda, até hoje, ainda consigo visualizar, tão maravilhosas. Você se envolve na história, entendeu? Você se envolve na história. Tem peças que isso acontece. Isso é importante.
Você participa da novela. Eu confesso que eu não vi, porque eu não assisto novela, entendeu? Mas da novela Velho Chique, exibida da Rede Globo. Exibida pela Rede Globo em 2016. E aí eu gostaria de saber o seguinte: como é que se deu o contato para você participar? Qual a importância dessa participação? E o que isso representa para você? Olha só, o contato foi da produção com o nosso diretor. No caso, inicialmente era para fazermos um teste. Inicialmente eles queriam só pessoas que tinham DRT, aí depois mudaram. Mas o contato foi com Giovanni, e aí Giovanni passou para a gente, porque eles escolhem por perfil, né? Então eles traçaram os perfis, e aí os testes foram realizados em Cachoeira. Ainda no mês de dezembro, me recordo, foi num período de final de ano, período de férias. E aí a gente foi fazer os testes. Lá, a gente fazendo o teste, eles também solicitavam se a gente queria participar da figuração também. E aí foi uma experiência boa o teste também, porque você fazer um teste com um pessoal, né, bem preparado. No caso, o meu teste foi para ser a professora na novela, né? Mas, no caso, o que aconteceu foram que eles escolheram para a professora uma senhora, no caso. Era uma freira, né? Porque eu participei do núcleo do convento. E a gente fez o teste em dezembro, e aí, no final de janeiro, eles ligaram para cada um. Algumas colegas do grupo também... colegas não, como diz o El, algumas amigas do grupo também participaram. E eles ligaram e a gente foi convidado para ir para São Francisco do Conde. Uhum. E aí, o primeiro dia foi para conhecer o convento, o espaço onde iam ser realizadas as cenas. E aí lá foi que eles explicaram, né, que algumas pessoas participariam do núcleo da sala de aula, e outras participariam do núcleo do convento, o dia a dia do convento, as freiras, né? E aí foram 3 dias que a gente saía cedo, passava o dia lá e voltava à noite. Mas assim, eu considero uma grande experiência esse momento, porque conhecer os bastidores, né, de como se faz. Sim. Eu gosto muito de novela. Sempre gostei muito de novela. Ultimamente eu assisto algumas assim que me chamam a atenção, mas quando eu morava na Melancia assistia bastante. Mas você conhecer os bastidores da novela, né, como é feito, as gravações, e o que me deixou assim maravilhada também foi isso, a novela Velho Chico, Gil. Foi o cenário, a delicadeza. E a estrutura também, né? A estrutura, os detalhes, Silvio, eles pensaram nos mínimos detalhes. E pra gente que gosta de Nordeste, de sertão, né, e ver aquilo ali, eu fiquei fascinada com coisas que eu não tinha mais visto, sabe? Os vários tipos de cestos, a forma de organizar as roupas, a forma de passar, que eu nunca tinha visto como era que passavam roupa naquela época. Umas tábuas pequenas, o ferro, a brasa, sabe? Eu aproveitei também, assim, que a gente ficava muito tempo aguardando para participar das cenas, e aí eu aproveitava e ficava acompanhando o pessoal do cenário, dos efeitos especiais, fazia perguntas, né? Eu aproveitei essa experiência para isso também, foi muito bom. A gente não podia ficar próximo dos artistas. Algumas colegas burlaram lá e ainda fotografaram com os artistas, né? Mas, assim, foi muito legal, muito, muito bom, um aprendizado muito, muito bom. Sim. Depois veio as gravações em Cachoeira, que foi a feira. Também fiquei fascinada. Quando eu cheguei em Cachoeira, eu pensei que era uma feira de verdade, mas era a feira cenográfica. Cachoeira de São Félix?
Isso. E aí, quando a gente foi, né, foi também reconhecer o espaço, e aí a gente deu uma visitada, né, eu mesma gosto de observar os detalhes, eu observei os mínimos detalhes, gente, fantástico. Mas acabou que por problemas, alguns problemas, eu acabei não indo gravar em Cachoeira, não. Só gravei em São Francisco do Conde mesmo. Mas foi uma experiência muito positiva, muito boa. Muito bom. João Alberto chegou por aqui. Chegou por aqui também o Rubinho Lousada, ele que é ator bonequeiro aí do Cocoricó, TV Cultura, tá por aqui. Quem mais tá? Elisete De Stefani, Elisete é a diretora da Ciacuca de Teatro, um grupo de teatro daqui de Feira, que tem muito bom, tem um grande nome na cidade, o primeiro grupo de teatro a partir das oficinas do Cuca. A Elisete é fantástica. Assis de Melo chegou por aqui. O grande Eduardo Agra também está por aqui, ex-jogador de basquete do Brasil, hoje comentarista da ESPN, também está aqui acompanhando. Sempre ele dá uma passada por aqui. Darlan te pergunta o seguinte: como podemos acompanhar o trabalho do grupo pela internet? Sim. Lisete está falando do Domingo Tem Teatro. No próximo domingo, só fazer um parêntese aqui. Vai começar com um novo projeto. O Domingo Tem Teatro é um projeto da Ciacuca de Teatro aqui em Feira, há mais de 15 anos, né, que para a infância e juventude, todos os domingos, às 10h30, e agora, nesse período de pandemia, eles estão com um projeto de espetáculo online. E esse domingo nós vamos ter o Circo de Homem Só com o João Lima, ator fantástico, lindo espetáculo. Então começa nesse domingo. Alex Araújo diz que conto em cena é fora de série, entendeu? Alex é um cara muito gente boa, só tem um defeito. É palmeirense, viu? Mas o importante é ter saúde, viu? Entendeu? O importante é ter saúde. Fica tranquilo, viu, Alex? Ô, Mônica, outro dia eu estava conversando com um cantor e estava perguntando para ele sobre a reação, o que é que ele sente quando ele vê uma reação mais emocionada do público num show. Você, como atriz, tem alguns artistas, alguns atores, por exemplo, que preferem o teatro por essa até proximidade com o público. É possível captar emoções do público numa apresentação? E se sim, o que é que o ator sente? Qual é a sensação que fica ao sair do palco? Eu gosto muito do teatro também. Eu sou apaixonada. A gente sente sim e fica assim, eu consegui passar essa emoção. Eu consegui fazer com que ele sentisse isso. E às vezes, quando termina o espetáculo, isso acontece não só comigo, mas com outras pessoas também, você ainda fica com aquilo, né? E às vezes eu chego em casa, eu demoro para dormir, porque, principalmente, Silvio, a gente apresenta, às vezes, com uma plateia não muito cheia, mas quando a gente está com uma plateia muito cheia, aí a plateia está atenta, né? Toda em silêncio, assistindo ao espetáculo, e aí no final tem aquela reação, né? E em alguns momentos você também percebe a reação do público, isso é muito bom, isso dá aquele, digamos assim, dever cumprido, sabe? Você conseguiu, né? Porque a gente fica sempre aquela preocupação. O Rubinho tá dando risada aqui, deve ser palmeirense também, né, Rubinho? Mas tudo bem, importante é ter saúde, fica tranquilo. Darlan quer saber, eu acho que eu não fiz a pergunta dele, como acompanhar o trabalho aí do grupo, se é pela internet. A gente tem, Darlan, a gente tem no Instagram, no Facebook, tem algumas cenas, algumas cenas dos espetáculos também no YouTube, mas a gente tem um canal também. Então,
Dá uma procurada. Esse, por exemplo, esse espetáculo que teve recentemente foi um projeto do SESC, projeto Virtualidades, que a gente foi convidado, e aí foi o nosso novo espetáculo de comemoração aos 10 anos, Nelson em Jogo. No caso, o que aconteceu? Uma nova concepção de Noiva da Morte, o Justo, né, com a marca do grupo, agora com o cenário, como eu te falei, com o cenário que se modifica, né? Então, houve uma nova concepção. Então, Nelson e Jogo, agora o foco, porque quando era só Noiva da Morte, ou só o Justo, o foco era a história, né? E Nelson e Jogo, o foco é o Nelson mesmo, a maneira como os personagens são manipulados, né? Psicologicamente, dentro do contexto daquela sociedade da época. Então, esse espetáculo que eu fiz a divulgação estava dentro do projeto SESC Bahia, no projeto Virtualidades. Mas a gente tem o canal, a gente tem a página, né, no Facebook, no Instagram, então tem como acompanhar lá. Grupo Conto em Cena. Quais são as tuas peças de teatro favorita? Quais aquelas que você considera assim, referência? Assim? Você está falando do grupo ou Não, no geral? No geral. Olha, tem vários espetáculos assim, por exemplo, os espetáculos do Conto em Cena, não vou nem falar. Isso não vale porque Cuca, você da Cia Cuca de Teatro, né, o grupo de Feira de Santana, os espetáculos do Grupo Cordel, outro grupo de lá, tem os espetáculos também do Recorte de Teatro, tem Sebastião, de Salvador, esqueci o nome dele agora, do ator, me deu um branco agora, Seu Bonfim também dele, esqueci o nome agora, alguém me lembra aí, o nome do... Pesquisa aí, Darlan Zur. Não, o pessoal do Conto em Cena, eu esqueci agora o nome dele, não sei por que deu um branco, mas Seu Bonfim para mim é um espetáculo fantástico. O Sapato do Meu Tio, também, de Alexandre, Salvador. Tem várias referências muito boas. Os espetáculos de Heraldo. Mas Seu Bonfim, o Sapato do Meu Tio, quando a gente foi assistir, teve em feira, são 2 horas de espetáculo, sem fala nenhuma. Fábio Vidal, isso. Fábio Vidal. Sebastião e Seu Bonfim. Seu Bonfim é um espetáculo baseado no conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Fantástico, fantástico. O patrono do teatro brasileiro, o genial Paulo Otran, disse o seguinte: a vida é uma coisa fantástica, maravilhosa, linda, divertida. Até as dores que nós vivemos podem ser encantadoras. O teatro é capaz de também transformar as dores, de certa forma, em algo encantador? Sim, nas cenas, nas histórias contadas, com certeza. Com certeza, sim. Tem algumas, você acaba sentindo e você fica maravilhado que você está vendo aquilo num espetáculo, né? Você se emociona, você sente raiva, né? Que é esse o objetivo. Com certeza. Eu queria falar só rapidinho dos outros espetáculos do Grupo Conto em Cena. Fale o que você quiser, a live é sua. Se fosse da Darlan Zur, eu não deixava, não. Não, é porque assim, eu queria falar assim, desse trabalho de tentar aliar a literatura, né, com o teatro. E na escola, o teatro na escola também, né, mano? Importante, né, você falar um pouco. Demais, Silvio. Eu vou falar um pouquinho também do trabalho na escola. A gente, depois de Machado de Assis, a gente
escolheu Clarice Lispector, a nossa próxima autora, e aí a gente escolheu o conto Amor, do livro Laços de Família, que foi um trabalho bem mais... Se Machado de Assis foi intenso, com Clarice Lispector foi ainda mais, né? Porque Clarice Lispector é fantástica, é misteriosa, né? Então, um trabalho de leitura, de pesquisa, e aí a seleção de imagens, o espetáculo Amor, os elementos, né? O bonde, o cego, né? São os elementos principais do espetáculo. São 6 narradores que contam a história de Ana. A Ana, uma dona de casa que vive aquela rotina do dia a dia, todos os dias a mesma rotina, e aí um dia ela na rua, né? Clarice Lispector gosta, né, de trabalhar com essa epifania, essas transformações a partir de um simples fato do cotidiano, e aí ela encontra um cego e isso desestrutura a vida dela toda. É um espetáculo que a gente trabalha também com bonecos, né, manipulação de bonecos no espetáculo. O cenário se transforma na casa de Ana, o bonde, né, tem toda uma movimentação, e é narrado por 6 trabalhadores que observam a vida de Ana. O nosso outro espetáculo foi um conto de Guimarães Rosa. Esse espetáculo ele foi indicado ao Prêmio Braskem. A gente estreou o espetáculo Matraga, baseado no conto A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. É um conto fantástico, conta a história de Augusto Matraga, conta uma história de redenção. E aí esse foi delicioso e trabalhoso, porque a gente foi procurar elementos do sertão para nosso cenário, para a construção dos personagens, e aí eu peguei muita coisa dos meus tios, meu pai conseguiu também. E é um espetáculo que a gente estreou em 2016, e aí a gente concorreu ao prêmio no Festival de Teatro do Interior. Infelizmente não ganhamos, mas fomos indicados ao prêmio. Já é um prêmio, né, Mônica, de certa forma? Com certeza, Silvio, com certeza. Mas só a indicação já é maravilhoso, né? Com a Cartomante, que foi o terceiro espetáculo, a gente começou a circular, né? A viajar. Teve o projeto Verão Cênico, a gente foi para Salvador, 4 apresentações em Salvador, uma em feira. E a partir daí a gente começou a viajar, né? A circular. Sim. E aí veio também, depois de Amor, veio Matraga. A gente também participou de alguns festivais. E depois de Matraga, agora a gente está numa nova montagem depois de Matraga veio Nelson em Jogo, né, que foi em comemoração aos 10 anos do grupo, no ano passado. A gente fez a montagem com a nova concepção. E estamos agora em processo desde o ano passado, mas agora com a pandemia a gente teve que dar uma parada, o Velho Lobo do Mar. E teve um projeto que a gente circulou pelas cidades do Portal do Sertão, que foi o projeto Territórios Setoriais, que foi o menu de contos. A gente circulou por algumas cidades aqui do Portal do Sertão, e em contrapartida a gente apresentava e a gente oferecia oficina. Que legal, que legal. Muito isso é importante, né, mano? Também oferecer... responda rapidinho aqui, que a gente está chegando nos últimos minutos. O Alex Araújo está fazendo uma pergunta, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para o grande jornalista americano Bill Hinchberg. Bill está na França, em Paris agora, assistindo a gente. Muito obrigado. Pô, o cara não dorme, lá são 2 horas da manhã, o cara está acompanhando live. Ó. O Alex te pergunta, queria saber de você e do pessoal Conto em Cena, se Shakespeare está no radar de vocês. Por enquanto, não, porque a gente trabalha com os autores da literatura brasileira.
uns contos, né, dos autores da literatura brasileira. Por enquanto, Shakespeare não está no radar, não. Pessoal da Cogito Editora também, Carolina Almeida também está aqui. Mônica, tá acabando nosso tempo, passou rapidinho uma hora. Tá? Passando rápido. Você viu aí como passa rápido? Eu gostaria que você deixasse aí a tua 1 minuto e meio aí, deixasse a tua saudação final. Aqui não é programa da Xuxa, mas você assistia muito. Então pode mandar beijo para a mãe, para o pai, para a irmã, para todo mundo. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar do PAEA Conectado, da PAEA Conectados. Bom te ver, né? Tem 3 anos que a gente se encontrou. Quero agradecer os meus amigos que assistiram, né? Agradecer ao Grupo Contensena aí o apoio, aos meus primos, primas, alunos, coordenadores, amigos queridos do meu coração que estão todos assistindo aí, conterrâneos, amigos, né? Igor aí. Agradecer, que Deus nos abençoe, né? Nos proteja aí, que essa pandemia acabe logo e que a gente volte com segurança a fazer os nossos trabalhos, a fazer o que a gente gosta. O Rubinho Lousada disse aqui, e Corpo Santo. Valeu, Rubinho. Mônica, minha querida amiga e irmã, eu digo sempre que você é uma irmã que a vida me deu, entendeu? Então, minha admiração por ti, meu respeito, feliz quem pode ter amiga como você, viu? Muito obrigado por ter... Olha, contagem regressiva, acabou. A recíproca é a mesma, viu, meu amigo? Obrigado a todos, pessoal da Melancia, da Lanzurk, que sonha em ser do PAEA. Muito obrigado a todos por acompanharem. Mônica, valeu, querida. Obrigado. Beijo, meu amigo. Tchau. Prazer. Satisfação. Valeu, gente. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.